Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor, episódio 48. E ao meu lado, ninguém mais, ninguém menos que o dono desse podcast, o escritor também do livro Yes You Can, o guia prático do empreendedorismo, que inclusive é o livro que norteia os capítulos desta temporada e das temporadas anteriores deste podcast. Até então, se você vem acompanhando, nós estávamos preparando para o pouso. E agora, nesse episódio, falaremos sobre as tendências que impactarão os negócios e as pessoas no futuro. Estamos definitivamente aterrissando o nosso avião. Certo, Namura? Tudo bom? É que eu travei aqui porque eu fiquei pensando na palavra que ele usou, o dono. O dono é legal, hein? Você O fundador. Ah, bom, ele nunca tinha falado um negócio desse. Eu tenho que ir mudando a palavra a cada episódio, entendeu? Ele vai te chamar de a dona de alguma coisa, você vai ver. Ele tá desse jeito, realmente. Bom, gente, voltando aqui. Legal, quando a gente fala que está pousando, é porque toda aquela trajetória que você fez para colocar o avião no ar, voar, que a tua empresa, superar as turbulências, essas coisas todas. Aí tua empresa está legalzinha, ou seja, o avião chegou no destino, vai pousar. Só que o avião vai voar de novo, né? A tua empresa tem que ir para o futuro. Quais as tendências que te esperam nesse futuro? O que é que está rolando no mundo que vai impactar a tua empresa? É isso que nós vamos discutir hoje aqui. Bom, lembrando que o Luiz Namura também é CEO do Grupo Vitae Brasil e meu nome é Danilo Magri. Se você que ainda não me conhece, sou co-host dessa terceira temporada, empresário e empreendedor que também fala de negócios. E para quem ainda não conhece, como sempre, o nosso patrocinador, nosso apoiador é o aplicativo Albert. É o verdadeiro parceiro de negócio. É um aplicativo que você, empresário, empreendedor, cadastra o seu negócio e oferece cashback de verdade para os seus clientes. É o segredo da fidelização. Afinal de contas, esses clientes precisarão retornar ao seu estabelecimento para usufruir desse cashback, desses prêmios, e aí você cria uma relação sempre de confiança e de ida e volta com o seu cliente. Afinal de contas, né, Namor, a gente fala muito aqui que hoje custa muito mais barato manter um cliente ativo da nossa base do que conquistar um novo. Sem dúvida, isso é fundamental. Há muito tempo atrás a gente falava que um cliente novo custava 7 vezes mais do que um cliente antigo. Hoje custa muito mais. E tem uma métrica que a gente acha que já falou aqui, LTV, Lifetime Value, quanto que seu cliente traz de dinheiro ao longo da vida. Às vezes ele custa um pouquinho caro para entrar no seu negócio, mas se você entender que tem uma receita oculta, que é a permanência dele no seu negócio, a receita aparente é aquela. Você trouxe o cara, ele comprou um produto, é a receita óbvia. Mas e a receita oculta? É aquela que aparece quando ele vai ficando com você, vai ficando com você, vai ficando com você. Essa receita oculta faz a tua empresa ter um lucro altíssimo se você cuidar desse teu cliente. E cuidar desse teu cliente e mantê-lo com você custa muito mais barato do que conquistar um novo cliente. Está todo mundo tentando conquistar novos clientes. Custa caro. Se você já os conquistou, mantenha-os, que eles vão te dar muito retorno. Se interessou, aponte a câmera do seu celular agora para a tela no QR Code e baixe o aplicativo Albert e se cadastre. O segredo aí da fidelização de clientes por meio de cashback de verdade. E agora a gente vai receber a nossa convidada do dia. A gente estava falando aqui de CRM, de negócios, e eu vi ela só concordando com a cabeça. Bom, a nossa convidada também entende muito desse assunto, é a Flávia Brunelli. Ela é fundadora e CEO da Del Veneto, cortes suínos. Flávia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. Concorda com a gente, Flávia, que hoje é muito mais caro conquistar um novo cliente que reter a base é fundamental? Com certeza. O atendimento é tudo, o relacionamento, a fidelização, ela faz parte de uma boa continuidade do negócio. Bom, esse é um episódio que eu tenho certeza que ele abrange uma gama muito grande de pessoas. Afinal de contas, o futuro nos seduz. O futuro é um assunto que todo mundo quer saber, quer ter uma opinião e quer ouvir de especialistas. E hoje a gente vai conversar muito sobre tendências que impactam os negócios, tanto a tecnologia quanto o comportamento de consumo. E eu queria ouvir de você, Namura, em relação, né, à sua experiência escrevendo esse livro, este capítulo que trata das tendências. Como que você enxerga este tópico, não só para a questão acadêmica, mas para a questão do mundo dos negócios, a importância de entender as tendências e da inovação? Esse é um tema que fascina todo mundo.
Fascina desde os leigos até os experts, os especialistas. Por quê? Porque o ser humano quer saber um pouco do futuro, quer, se possível, se preparar para o futuro e, às vezes, até tentar controlar o futuro. Quer ver como é que você controla o futuro do seu filho? Dá uma educação de qualidade para ele. Você está conseguindo fazer que, no futuro, com o conhecimento que ele adquire, ele possa ter tranquilidade. Então, o futuro nos fascina, a todos, o tempo todo. E o que vem no futuro? O que vem no futuro é um mundo totalmente tecnológico. Não fuja disso. Não adianta querer combater aquilo que é inexorável. Você acha que a inteligência artificial, alguém vai parar com legislação a inteligência artificial? Não, não vai parar. Então, o que nós temos hoje? Eu vou falar algumas palavrinhas aqui que estão no livro. Acho que na página, deixa eu ver, estou com ele aqui, é fácil de consultar. Lá pela página 274, se você ainda não tem, pega esse livro, baixa alguns capítulos que estão gratuitos na internet. Coisas do tipo 5G. Ela acelera muito mais a conexão. Só que nós estamos, por exemplo, na Inatel, já está se preparando a 6G. A 5G permite, por exemplo, que a comunicação de dados entre produtos, o chamado IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, esse IoT seja não só uma ideia, seja possível. E por que eu preciso que uma coisa converse com a outra automaticamente? Porque o seu carro, para não bater no carro da frente, ele tem que se comunicar rapidamente, ele tem que perceber que tem um carro na frente, esse carro mandar uma mensagem para ele e ele atuar no freio. Isso já existe. Nós vamos usar carros autônomos. O que são carros autônomos? Que dirigem sozinhos. Tem 5 níveis de autonomia. Nós estamos mais ou menos no nível 3. Daqui a pouco nós vamos chegar no nível 5 e esses carros vão estar andando na rua fazendo entregas automaticamente sem bater em outros carros. Então nós temos novidades como 6G, IA, Big Data. A Big Data, o Learning Machine e o Deep Learning, são 3 palavras um pouquinho mais complicadas, elas são a base da inteligência artificial. Você fala, mas eu não quero saber de inteligência artificial. Tá bom, você pode não querer saber, mas o teu vizinho está querendo saber. Nós não vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Nós vamos ser substituídos por quem usa a inteligência artificial, porque ele vai ter mais produtividade. Coisas que eu demorava 2 semanas para fazer, hoje eu demoro 10 minutos para fazer. Isso não é exagero. Quem já usou o ChatGPT sabe como isso funciona. Hoje nós temos milhares de inteligências artificiais ao redor de nós. A Siri, da Apple, está aí. O Bradesco já lançou a dele, a Bia, e todos os outros estão lançando inteligências artificiais. Isso não para, é uma evolução tremenda. A longevidade humana, por exemplo, vai impactar os sistemas de saúde. Então, é uma novidade que vem aí. A medicina está melhorando cada vez mais, a biomedicina, através de grandes dados, está melhorando cada vez mais. Isso faz as pessoas ficarem mais longevas. Se elas ficam mais longevas, os sistemas de saúde vão ser impactados. Então, só para citar, realidade aumentada, realidade virtual, colaboração em grupo, tudo isso vai impactar. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Leia sobre isso, vá em seminários, compre revistas, leia um livro sobre o futuro, para que você tenha algumas ideias no Yes You Can, nesse livro, para que você tenha uma dimensão desse impacto. Só tem uma certeza, Danilo, hoje em dia no mundo, é que você não tem mais certeza de como vai ser o futuro. A única certeza que você tem é que a mudança veio para ficar de uma forma muito acelerada. Esteja antenado, esteja ligado em todas essas palavrinhas. Cada vez que você escutar uma palavrinha 6G, não sei o que é, coloca lá no Google, coloca no ChatGPT o que é 6G, ele vai te explicar. E aos poucos essas novidades vão entrando no teu cérebro e você vai percebendo possibilidades que elas te trazem. Trazem desafios? Claro que trazem desafios, mas trazem possibilidades. Então, a única certeza que a gente tem é da mudança. E cada palavrinha que você falou, Namura, daria um episódio completo desse podcast. Tamanha é a nossa curiosidade e fatos que nós temos que falar sobre inteligência artificial e tudo que a cerca. E, Flávio, você é conectado à inteligência artificial? Você já mexe no GPT? Como é que está a sua vida aí com essas tecnologias? Olha, eu acho que essas tecnologias, elas vieram para somar e elas nos fazem poupar um trabalho, que eu falo que é um trabalho que não depende muito intelectualmente. A gente deixa para o ChatGPT o grosso e a gente faz só o trabalho mais fino, afinar o trabalho dele.
Eu uso bastante ChatGPT, principalmente para criação de conteúdo, para diagramação, para textos, para coisas, entrevistas, situações que eu vou dar. Eu uso bastante. Eu gosto bastante dele para criar programação de descrição de cargos para minha equipe, para poder sistematizar e colocar processos nas coisas. Então, eu tenho um grupo de amigos empresários aqui de São José que usam, e a gente fez um fórum para poder compartilhar novidades, como cada um usava, e acho que é uma coisa que veio para ficar e facilita muito a vida. Eu acho que é uma mão na roda e que não usar é uma perda de tempo. Boa ideia essa do fórum, porque às vezes algum amigo descobre um prompt legal e já divide, exatamente. Né? Eu tinha muita vontade de usar o ChatGPT para automatizar a parte de relacionamento, de atendimento com o cliente no WhatsApp. Só que os primeiros prompts, os primeiros que vieram, aquilo lá, digite 1, digite 2, digite 3, eu odeio aquilo. Até tem empresas que até hoje em dia trabalham desse jeito, eu fico irritada com escrever. Quero falar com uma pessoa. Não é uma coisa que eu, como consumidora, gosto. Então, eu nunca ia colocar na minha empresa uma coisa dessa. Agora, eu estou descobrindo um chat que ele é mais humanizado. Você tem que escrever toda a conversa e ele vai entendendo e vai resolvendo as dúvidas. Não é perfeito, porque você tem que dar a informação perfeita. Às vezes, a gente não lembra detalhes do que escrever, do que vai acontecer, que perguntas com os clientes. Mas aí você escreve lá. Se não lembrar isso, falar que ele vai consultar um especialista, vai consultar o gerente. Você joga para a pessoa a partir do momento que a partir do momento que você coloca lá, daqui a pouco, eu vou chamar meu gerente para tirar dúvida, porque uma pessoa atrás não sabe tudo também. Tem coisas que ela tem que pedir alçado, então se vem. Mas desenvolver isso é muito bacana e facilita muito a vida. E ainda mais que é um atendimento 24 horas, não tem a carga horária de trabalho. Então, isso é muito bacana. Isso que ela colocou é fantástico. A gente teve uma experiência aqui horrorosa com esses negócios de número. Diz que se você quer falar quando você quer lá. Insuportável. Isso é insuportável, ninguém aguenta mais. Quem estiver fazendo isso, pelo amor de Deus, melhore o seu negócio. Tira isso. Tira isso, volta ao normal. Volta ao normal, que é melhor. Agora, tem uma coisa que você pode fazer. Elenca perguntas. Faz um brainstorming com a tua equipe e elenca perguntas. Nós começamos com 24, hoje a gente está com 172 perguntas. A gente perguntou e a gente respondeu, perguntou e respondeu, perguntou e respondeu, perguntou e respondeu, sem ChatGPT. Quando isso estava pronto, a gente jogou isso, a pessoa faz qualquer pergunta e o ChatGPT olha a pergunta, olha toda a net e olha essa base de dados que é como nós iríamos responder. Ele dá cada resposta. Você não consegue perceber se foi um humano que fez aquilo, porque na realidade é a base de dados. Você pode no ChatGPT clicar lá no botãozinho, aparece um arquivozinho e você anexa o arquivo. Então você fez o arquivo do jeito que você queria responder. Pega a inteligência do ChatGPT com esse arquivo, não tem pergunta que as pessoas façam que ele não responda. Te engana, você pensa que é um humano falando com você. Verdade. Ele mantém, porque a pessoa faz uma pergunta aqui e vai fazer outra totalmente diferente, dá um pulo violento às vezes. E o teu atendente até às vezes fica perdido. Quando você faz isso, você tem uma qualidade nas respostas do ChatGPT que é imbatível. E a Flávia falou de uma maneira até intrínseca algo que a gente já também debateu aqui, que é saber perguntar. Nem sempre as pessoas também sabem o que perguntar quando buscam, né, um atendimento humanizado ou robotizado. E, Flávia, antes da gente entrar em tecnologia mais a fundo, porque eu acho que não tem como fugir desse tópico nesse episódio, nós já estivemos numa entrevista em um tempo passado e você me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Você falou, eu percebi que as pessoas, no estilo de vida delas, não tinham mais aqueles os fornos muito grandes para colocar a leitoa inteira no forno como faziam antigamente. Hoje a vida é mais corrida, as pessoas moram sozinhas, os fornos são menores. Foi aí que eu criei a Del Veneto e comecei a criar cortes suínos com cortes especiais, menores, para caber no forno desses apartamentos. Eu nunca mais esqueci disso, porque isso é de uma sagacidade e de uma simplicidade de entender o comportamento do consumidor moderno e adaptar a sua marca. E eu acho que tendência também passa por comportamento do consumidor. Então, eu queria ouvir de você como que estão as tendências no seu mercado, como é que você sente esse comportamento de consumo das pessoas e como isso influencia as suas decisões na Del Veneto. É fundamental isso. Foi uma análise que eu fiz atrás. Eu gostava de comer leitão, esperava o ano inteiro para comer leitão.
Por quê? Porque para a gente comer leitão, minha família que tinha criação dos animais, a fazenda, mas para reunir um leitão inteiro tinha que ter 20 pessoas. E só se reúne uma vez no ano, no Natal. Ao longo do ano, as pessoas estão em casas com 1 ou 2 pessoas. Então, foi que aí eu criei cortes de leitão. Adaptei a desossa do cordeiro, que era um animal parecido. Então, aí é o benchmark. A gente fala de uma tendência aí de futuro, a gente analisar negócios parecidos, não necessariamente do seu ramo. Eu aprendo muito com minha rede de amigos de apoio, de empresários de ramos diferentes do meu. Não tem poucos relativamente de alimentos. De outros ramos trazem insights muito fantásticos e valiosíssimos para o meu negócio. E aí eu tive esse insight do cordeiro, vi a desossa do cordeiro era parecida e queria a desossa do leitão de leite, que é um animal mais pequeno, um jovem, tem um tamanho similar, um pouco menor, mas que dava para fazer cortes parecidos, como tibone, carré, short hack, paletinha, entre outros cortes pequenos de leitão para um consumo menor, para casas ou até para os restaurantes não receberem o leitão inteiro e ter que porcionar e vender todas as partes de forma igual. E isso tem a ver muito com uma tendência que eu acho, na verdade, a gente está aqui falando de tecnologia, de novidades, de IoT, de inteligência artificial. Isso vem com muita força para nos dar base para os nossos trabalhos, para a operação, para tudo isso. Mas em contrapartida, tem uma outra tendência que eu enxergo muito grande, que é na área da alimentação, que é o contrário, é a gente desembrulhar menos, a gente é menos processados, menos tudo que envolve menos industrialização e mais natural. Porque a gente já tem uma vida tão corrida, é tudo tão tecnológico, está se tornando tudo tão tecnológico, relações, a gente resolve tudo por WhatsApp. Então, quando a gente se encontra e quer comer, a gente quer que aquele momento seja o mais presente, menos futuro e mais presente, mais um momento. Então, os alimentos, eu acho que está acontecendo uma tendência muito grande de retroceder a alimentação como ela era, desembalar menos e comer mais a realidade, o animal, menos processados, isso é uma coisa. Tem uma tendência que eu aprendi nos Estados Unidos há 7 anos atrás, antes de montar a Velvento, fui numa maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, em Nova York. E lá começou a falar muito da tendência do farm to table. O que é o farm to table? É da fazenda para a mesa. E aí foi disso que meu negócio surgiu, dessa tendência de ver lá fora que eles valorizavam, que tinha várias feiras em Nova York, pequenas feiras nos bairros com pequenos produtores. E quanto aquilo estava em alta lá. E aqui no Brasil a gente não se falava disso. Minha família já criava os animais. E aí foi que eu percebi, gente, tem uma tendência de mercado aí que a gente não analisou. O brasileiro daqui a pouco vai valorizar o produtor. E ainda nem valorizava. E agora, nesses últimos 2, 3 anos, está super em alta, chefes renomados falando disso. Mas foi uma tendência que eu vi lá atrás, fazendo benchmark lá fora, em outros países, para poder trazer a tendência. Na Argentina também eu vi bastante isso na época. Itália, eu peguei muita referência de outros países para criar minha empresa. Você sabe, Namura e Flávia, eu queria que vocês complementassem. Você me falou algo que eu lembrei, um papo que eu tive com um amigo e eu brinquei. Ele também estava numa crise de identidade, se sentindo um pouco criativo, bloqueado. Eu falei assim, aproveita que nós brasileiros, a gente é muito inovador, criativo por natureza, mas muitas vezes a gente pode copiar o que vem de fora. Porque se você analisar o Brasil em relação às tendências americanas, por exemplo, está sempre de 10 a 5 anos atrás. Então, se você consegue captar, como você viu, uma tendência dessa farm to table, da fazenda para a mesa, e entende que a cultura brasileira consegue agregar essa tendência de alguma forma, poxa, você já tem uma tendência mundial, ou pelo menos de um país que é a maior economia mundial, consumindo dessa forma, por que não tentar trazer para o Brasil? Você acha que funciona essa análise, Namura? Você complementando o que a Flávia falou, você entende que uma forma de inovar também é fazer esses benchmarks e conectar consumo, tecnologia e tendência e fazer uma brasilidade disso e trazer para o Brasil? Cara, a gente reclama muito de muitas coisas no Brasil, mas tem uma coisa que o Brasil tem que ninguém tem, ou próximo, ou pouca gente tem, que é essa possibilidade de ver o futuro no presente. Você quer ver o futuro no presente? Mas o que ela acabou de dizer, vai para os Estados Unidos. Eu, quando trouxe a Future Kids, eu coloquei criança junto com o computador. Só tinha adulto junto com o computador. Eu fui para os Estados Unidos, vi a Future Kids, falei, que coisa legal. Sabe qual foi a análise que a gente fez? Quando eu comecei o primeiro negócio de treinamento informático, os meus alunos tinham uma média de 35 anos. 10 anos depois, a média de idade deles era de 25 anos. 5 anos depois, era de mais ou menos 15 anos.
Eu falei, bom, daqui a mais 10 anos vai ser 5 anos. E é o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então você tem uma coisa que é fácil para o brasileiro se conecta. Você tem a barreira da língua. Ok, esquece a barreira da língua, faz gesto, vá para uma feira internacional como ela fez, porque o Einstein já dizia, o denominador comum dos gênios é enxergar o óbvio. Então, nesse sentido, você foi genial, porque você enxergou o óbvio. Mas ela só conseguiu enxergar o óbvio porque ela encheu a cabeça dela de informação no melhor local que ela poderia encher a cabeça dela, que é o top do que está acontecendo. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos já era a realização de uma tendência, de uma onda que vinha. Eu sempre falo, quando você vai para o circuito mundial de surf, só tem fera, né? No mundial de surf tem Medina, tem Mineirinho, só tem fera. Quem é que ganha? Quem enxerga a onda melhor que o outro e sobe naquela onda para mostrar o teu talento. As ondas estão ocorrendo no mundo inteiro. A palavra que nós estamos usando aqui é tendência. É para onde a coisa está indo. É a onda que você deve surfar. Vá lá fora. Então, isso que você colocou, Danilo, que você colocou também, é perfeito. Vá lá fora, enxergue o que está acontecendo. Eu não tenho grana para ir. Entra em seminário. A internet está aí para isso. Se desconecte do teu dia a dia, do teu mundinho e enxergue outros mundos. O que você está fazendo é perfeito. Não fique só no seu mundo. Vá para o mundo de outros e adapte certas ideias dos outros para o seu negócio. E fala, pô, eu nunca tinha pensado do jeito que esse cara pensou. Lógico que você não está no mundo dele, mas ele pode ter uma sacada tão genial que você pode adaptar, ou localmente, ou quando vem de fora para cá, você tropicaliza. A minha equipe vai para a Suécia, vai para Singapura, vai para a Coreia do Sul, vai para o Japão, vai para Portugal, vai para a Colômbia, para pegar essas tendências que estão acontecendo em outros locais, e isso facilita a sua criação. Então, a sua colocação, você acha que é válido? É o jeito mais fácil de você criar alguma coisa nova para esse mercado que está realmente 5 anos, às vezes, atrasado, dependendo da área, 10 anos atrasado. Na área de agricultura, eu acho que a gente não está atrasado, não. A gente está implementando tendências que os outros vão copiar. Mas em outras áreas, você pode ter certeza que usar essa ferramenta de olhar para os outros e trazer para o seu negócio, essas adaptações, são fundamentais para você ganhar tempo. Você falou de adaptabilidade, e o brasileiro é muito adaptável. Nós vivemos numa condição social e econômica que requer de todos nós adaptabilidade para essa instabilidade que o nosso setor econômico, nosso setor produtivo, ele enfrenta e nós temos que enfrentar por consequência. E o empresário brasileiro ele já é muito adaptável. Então, por que não juntar as tendências, tropicalizar e juntar com a nossa criatividade e realmente fazer diferente? Aí eu vou fazer um contraponto agora para vocês analisarem. Benchmark é fundamental, estar atento às tendências de consumo e tecnologia é fundamental, mas na opinião de vocês, como adaptar, tropicalizar uma tendência e não cometer um erro? A gente também tem casos de insucesso. Você pega o próprio Walmart, o Starbucks, eles foram acertar o mercado brasileiro na 4ª, 5ª vez. Quando eles importaram um modelo americano de negócio para um mercado brasileiro, aquele mercado não estava pronto para esse tipo de consumo. O Walmart, quando chegou no Brasil, trouxe taco de golfe para vender no Walmart. Então, o portfólio estava inadequado, né, para o consumidor brasileiro. Quando você foi lá para os Estados Unidos, Flávio, aí você vê que tem uma tendência, né, de retroceder, de ter o alimento menos processado. Que tipo de adequação você teve que fazer para o mercado brasileiro? Como é que você trouxe a tendência, mas de forma que ela fosse mais adaptável ao consumo do brasileiro? Eu vi uma coisa lá fora, que são os temperados. Mas os temperados lá nos Estados Unidos, as carnes temperadas no supermercado, elas já têm muito mais de molho agridoce. A Apple, tipo, alguma coisa com maçã, coisa do tipo. Isso eu acho fantástico. Mas eu falei, brasileiro ainda não está pronto para essa tendência. Então, eu ainda não tenho isso. Agora, a gente começou com molhos para acompanhamento. Então, eu criei agora uma linha de 2 molhos para acompanhar, para vender do lado da carne, para você quiser acrescentar um pouquinho. Mas o molho agridoce, super, ainda não está no paladar brasileiro. Tem que mudar, tem que provar primeiro uma agregação ao lado, para depois, isso é uma tendência que está na minha cartilha de coisas que eu quero implementar, mas que eu sei que o brasileiro ainda não adianta eu colocar, senão a saída vai ser menor. Ainda é ervas finas, ainda é o padrão mais chimichurri, é um modelo mais básico. Por quê? Porque eu sei da realidade do paladar brasileiro. Então, a gente tem que ter essa perspicácia. Excelente. Perspicácia é a palavra. Ou seja, muitas vezes o empresário ele quer fazer um negócio para ele. Eu gosto de agridoce, então todo mundo tem que gostar.
o que você demonstra para mim é um respeito ao consumidor brasileiro. Eu vou ensinar, eu vou fazer o molho, depois eu vou colocar esse molho do lado da carne, depois eu posso até tentar uma linha. E você acha, então, que um erro comum do empresário mundial, vamos dizer assim, né? Do empresário de uma forma geral, quando quer inovar, quando quer seguir uma tendência, dar um copia e cola sem adaptar? Com certeza, e focar no seu gosto. O seu gosto não é o gosto de todo mundo. Então, você tem que conversar. Eu dou muita degustação, experimento com amigos, com parentes próximos, vejo a opinião de pessoas. Pimenta, eu não gosto de pimenta, mas eu sei que tem muita gente que gosta de coisas apimentadas. Eu adoro. Então, eu analiso. Eu tenho a linha de apimentados e eu coloco as pessoas que são meus amigos e familiares próximos para experimentar e dar opinião. Tem que subir mais o nível de picância, porque tem gente provando. Mas não adianta eu só analisar só o que eu gosto e criar de acordo com o meu paladar. Não é. O público é bem homogêneo, o público é diferente. Então, não adianta você pensar em coisas iguais para todo mundo, que todo mundo não pensa igual, não quer igual. Namura, no primeiro episódio dessa temporada, a gente falou muito do como, que aqui é um podcast de comos. Então, eu vou te perguntar, como não errar na hora de trazer uma tendência para o seu negócio? Como não errar na hora de aplicar uma tecnologia inovadora para o seu negócio? Ou minimizar as chances de erro, porque a gente sabe que 100% de certeza a gente nunca tem. Gostei dessa pergunta, ela é fantástica. Primeiro, você tem que entender os princípios que tem aqui. Tem 3 palavras que surgiram aqui. Copiar, tendência e tropicalizar. Então, a palavra foi lá e viu a tendência. Tudo bem. Se ela dá um copia e cola, ela comete o erro do que você falou do Walmart. Pô, vender taco de golfe, nego, eu gosto de bola de futebol aqui, para dar um exemplo básico. Então, a tendência era os cortes menores, essa era a tendência. Aí lá, adaptaram com um certo tipo de molho. Ela pega a mesma tendência, faz cortes menores, porque a tendência de consumo são casas menores, com fornos menores, essa é a tendência, tanto lá quanto cá. Só que o gosto lá é um, o gosto cá é outro. Por isso que você usa a tendência, mas não copia, tropicaliza, adapta. Tropicalização é só porque nós estamos no trópico, né? Você adapta aquilo. E como é que se adapta para minimizar os erros? Faz testes como ela fez, com os amigos. Não precisa contratar uma companhia para fazer um teste. Faz com seus amigos e percebe o feedback. E depois que você já tem uma certa conclusão, eu acho que essa é a tendência que eu estou vendo, eu adaptei para o Brasil, testei com os meus amigos, joga para o mercado. E aí não tem jeito de você não errar. Vai errar. Faz parte de ser empresário correr risco. Se você não quer correr risco, não seja empresário. Mas vai minimizar o erro e ele vai ser pequeno, porque você fez isso numa escala pequena, depois você vai aumentando. Quando você acerta a mão, o molho agridoce começou a entrar, ou chimichurri daqui é um pouquinho diferente, com, sei lá, alguma coisinha a mais, ok, aí você expande. Então, acho que a palavra que você usou é perfeita. Não dá para não errar. Se você for tentar ser perfeccionista para não errar, você não vai lançar. O Einstein já dizia, você que nunca errou é porque nunca tentou. Ele errou milhares de vezes, eu errei milhares de vezes, você erra, você... Errar faz parte do jogo. Que legal. Isso já te dá uma tranquilidade. Erre pequeno, erre rápido, corrija rápido e depois expanda. Então, as 3 palavras aí, tendência, copiar, tropicalizar, 4 palavras, e errar, vão estar no teu jargão. Você tem que saber usar essas palavras do jeito correto para ter um negócio de sucesso mais rápido. Excelente. E, Flávio, eu vejo que a cada encontro que eu te vejo, a gente não se vê muito, talvez uma vez a cada ano ou 2 anos, eu vejo que o seu negócio continua em ascensão, continua em mudança. Né? A gente começou falando dos cortes, agora você já está me falando dos molhos. Existem outros exemplos de sucesso ou ideias que você teve aí nesses últimos anos que continuam tracionando o seu negócio de maneira inovadora e, obviamente, de maneira sustentável? Tem uma tendência que eu vi no mercado, fazendo benchmark, um grupo de empresários, conheci uma pessoa que trabalha com gin. E ele tinha um clube do gin. Ele mandava para casa das pessoas todos os meses o kit. E ele me inspirou. E tinha um livrinho junto. Ele mandava um livrinho com receitas, com dica, com chefes. E aí eu copiei basicamente o modelo dele para carne suína. Não existia o clube da carne suína. Então, eu criei um clube de assinatura de carne suína, inspirado na ideia de um negócio de um amigo. E aí isso deu bastante sucesso. E é uma forma de você... uma renda recorrente,
você tem a fidelização do cliente e você todos os meses inova. E eu ainda criei uma coisa diferente, que eu mando todos os meses um produto de um produtor da região. Então, eu mando sempre um queijo, um arroz especial, uma cerveja, uma geleia, um macarrão, sempre, e coloco receitas juntos. O ChatGPT às vezes me ajuda a criar esses conteúdos, eu escrevo o que eu quero e ele me ajuda. E aí a gente gera um folderzinho todos os meses para os clientes, com informações, com dicas, qual é o corte, o que é. Então, a pessoa não recebe só a carne, ela recebe uma caixa de isopor com 3, 4 cortes diferentes, com as novidades. Eu mando teste dos primeiros produtos, antes de sair no mercado, eu mando para esses clientes. O salame antes que todo mundo, a salsicha. Eles são os cobaias e estão experimentando algo diferente. E, além disso, eu mando um produto de um produtor. Estou valorizando a minha essência de farm to table, de pequenos produtores, de valorizar a região. Então, a gente vai acabar testando e está dando bastante certo. Você vê que beleza esse raciocínio? Cara, depois que esse negócio está no ar, volta e vê isso que ela falou, porque é de uma perfeição técnica, vamos dizer assim, by the book, maravilhoso. Ela foi lá e viu alguém que fazia alguma coisa, isso foi um insight. Essa cópia é perfeita, porque ela está copiando a tendência. Aí ela vem e fala, pô, eu posso usar isso no meu negócio. E começa a criar alternativas. E aí uma das alternativas que ela criou, se ela fosse criar isso há 10 anos atrás, ia ser difícil, porque ela faz receitas. Cara, para fazer uma receita, o caboclo tem que ser bom e tem que tomar tempo. Aí ela usa o ChatGPT para ajudá-la nisso daí e ela só arruma. Olha a combinação de tecnologia que está disponível, uma ferramenta, junto com o insight que ela teve, porque ela foi lá fora e viu benchmark. Olha como essa combinação faz algo poderosíssimo. Ela toda... E mais, o cara que é o cobaia que você chamou, é o cara que se sente prestigiado. Sabe o pré-lançamento do filme? Eu fui convidado para o pré-lançamento. Eu sou o cara, né? Eu fui convidado. Esses caras não são cobaias, são as equipes de pré-lançamento que se sentem prestigiadas porque ela está mostrando que eles são importantes e que a opinião deles vale e que, com base na opinião deles, é que ela vai levar isso para o mercado como um todo. Olha a quantidade de informação que tem aí dentro para você pegar e falar, caramba, passa esse episódio mais uma vez, porque tem ouro puro na tua mão. Você decupou muito bem, né, a resposta da Flávia e trouxe teoria, trouxe aplicabilidade a algo que você está fazendo de até forma intrínseca, porque você domina o seu negócio e conhece muito bem seu público. Eu não tenho dados aqui nas mãos, eu vou trazer uma questão até empírica, mas é uma percepção minha. Eu imagino que você esteja num mercado onde a tendência de mercado, a tendência macro, é o aumento de consumo da carne suína. Eu não vejo o brasileiro com um consumo per capita de carne suína, vamos chamar assim, como outros países, eu imagino que já estão muito mais avançados, né, nessa cultura do consumo da carne suína. Eu vejo o brasileiro muito ainda apegado ao bovino, às aves. É isso mesmo? Exatamente. E como que você está captando esse crescimento? A carne suína ela é número 1 em consumo no mundo. Então, é a carne mais consumida no mundo. Porque a Ásia, a Europa, Estados Unidos, que tem uma alta população, consome muito a carne suína. Olha, não sabia, não imaginava. Ela consome isso. 40, 50 quilos per capita por ano. O brasileiro, há 3, 4 anos atrás, 5 anos, consumia 15 quilos. Agora subiu para 20,5. Subiu 5 quilos em 5 anos, foi bastante, Pedro. E a tendência é que a gente suba, aumente o consumo, ainda tem muito a evoluir, a disseminação. Antigamente, a gente só consumia muita carne suína como embutidos, só como linguiça e mortadela e presunto. Esses 3 cortes in natura era muito pouco. Então, a gente está crescendo essa tendência de cortes in natura. E eu via, não me conformava. Falei, por que fora a gente consome tanto carne suína? E aqui, até lá atrás, analisando as tendências, foi o que eu vi. A gente tem um mercado... todo mundo falava assim, você pode trabalhar com outros ramos, com carne de boi é muito fácil. No começo eu falava assim, por que você não coloca carne de boi junto, carne bovina? Eu falei, porque a carne bovina já tem muita gente fazendo um trabalho muito bom. A carne suína eu via que era um universo inexplorado ainda, não tinha nenhum player. Eu me posicionei como a primeira especialista em carne suína e na cortes premium de carne suína do Brasil. Então, assim, é um mercado onde não tinha. Você quer brigar com o que já é muito grande, já está fazendo há muito tempo, ou você quer ir para um oceano azul? Então, é uma tendência de analisar os outros e ver, fora tá isso, isso vai chegar no Brasil.
Você vai me permitir fazer uma coisa? Vamos trocar de papel? Eu sou o co-host nesse momento, você é o Namura? Ah, não, tô gostando desse papel de co-host aqui. É mais fácil? É mais fácil. Eu pergunto, aprendo, coloco minhas provocações e recebo respostas excelentes. Então eu vou desafiar você Então na vai, seguinte Namura. coisa. Você resolveu mudar para Israel. E esse podcast foi riquíssimo para você. Você copia e cola lá em Israel. O que você acha que vai acontecer? Tragédia. Eles não comem carne Exatamente. suína. Exatamente. Tem que Então, Ctrl+C, Ctrl+V, sem analisar o timing, o local que você tá, não vai dar certo. Aí eu tenho um amigo meu que é indiano. Ele fala, pô, carne de boi se come muito no Brasil. Eu vou levar isso para a Índia, porque é muito legal. Vai dar errado, porque a vaca é sagrada na Índia. Você tem que analisar o local. Então, essa é a tua parte de perceber se aquela tendência pode ser tropicalizada. Se não, companheiro, não vai dar E certo. outro ponto que a Flávia falou que eu queria explorar mais, que é a questão do foco. Ou seja, a partir do momento que você cresce, as pessoas... Ah, mas faz carne bovina também. Ah, mas coloca isso também. Então, a tentação e o palpite do mercado das pessoas, geralmente eles podem te seduzir para um caminho errado. Muito. Né? Ah, não, faz isso também, ó, mas se você está fazendo isso com corte suíno, com bovino, você vai vender 2 vezes mais. Não é bem assim. Ou seja, eu vi um oceano azul, carne suína tem um oceano azul maior do que a bovina para trabalhar mais. e o meu foco é esse. É assim mesmo, porque a gente já falou aqui de tendências tecnológicas, tendências de Posso te comportamento ajudar e nessa? tendências de mercado, que é o que você acabou de falar para gente, por favor. Essa aí mexeu muito comigo, desculpa interromper. Porque tem 2 conceitos aí. Primeiro, o conceito do Oceano Azul. Para quem não sabe, muita gente talvez não saiba, a gente tem que explicar. O Oceano Azul é um local onde você está e não tem mais ninguém. O Oceano Vermelho é onde tem muito concorrente, eles se degradam. Guerra de preço. Guerra de preço, e é como se fosse uma batalha que o mar fica todo vermelho, cheio de sangue. Então, como é que você faz para encontrar um oceano azul onde você está sozinho, você é o primeiro? Nicha o teu campo de ação. Ela nichou. Carne existe de boi, de vaca, de peixe, de suíno, enfim, carne de tudo quanto é jeito. De cavalo, na França se come muito carne de cavalo, de cachorro se come na China. Ela escolheu um nicho, esse nicho pouco explorado, suínos, e foi para esse nicho. Se ela quisesse, bom, mas tem carne de boi, eu também vou oferecer, porque tem gente que come carne de boi. Ela perde a identidade dela. É melhor você ser o primeiro numa categoria do que ser mais um em categorias que todos existem. Então, niche e subniche aquilo que você está fazendo para uma especialização. O Bezos, quando começou, a única coisa que ele fazia na vida dele era vender livro de um jeito que ninguém vendia. E assim, o streaming da Netflix, alugar vídeos de um jeito que ninguém fazia. Então, você nichou, ao nichar, você encontrou um oceano azul e se posicionou. A coisa mais importante no médio prazo, não no longo prazo, é o branding, a imagem de marca. É aquilo que quando o cara pensa, ele pensa em você. Quando pensar em carne suína, vão pensar nela, não vão pensar nos outros. Quando pensar em carne bovina, já está cheio de gente aí nesse mercado. Então você nicha para encontrar o oceano azul e você vai crescer com muito mais facilidade. Marketing tem uma regra fundamental. Em marketing, menos vale mais. Um mercado nichado, que parece que é menor, ele é imenso. Olha quantos brasileiros podem aprender a comer carne suína e gostar nisso, e ela está sozinha. Vai aparecer concorrente? Claro que vai. Mas o número 1 é ela, não é outro. Desculpa se eu... Imagina, eu penso que a gente abordou de tantas formas, tendências, e a gente não pode esquecer do papel da liderança. Né? Nós, como líderes de negócios, de orientar, de estudar, de mostrar o caminho da inovação. Existe um estudo sobre CEOs que um traço de personalidade de CEOs de bem-sucedidos é a velocidade de tomar decisões. Tomar decisões rápidas, mesmo que erradas, é melhor do que não tomar decisão. Ou seja, é mais fácil consertar uma decisão errada, mas tomar decisão, do que ficar sempre protelando ou esperando a conjuntura perfeita para executar. E eu percebo, Flávia, nas suas palavras, que você é mais ou menos assim. Né? Você pega uma tendência, você vem, traz, faz,
começa a inovar em cima dessa tendência. Já falei até aqui no episódio que você continua em movimento. Como que você acha, então, que é o seu papel de líder? Como que você absorveu essa inovação? E qual que é o seu papel em passar essa inovação adiante, seja para a sua equipe, seja para os fornecedores, seja para os clientes? Afinal de contas, a sua liderança ela tem que valer a sua liderança e sua inovação tem que valer alguma coisa para a cadeia. Como é que você se posiciona dessa forma? Olha, eu acredito que o mercado está muito carente de novidades, coisas que sejam feitas. É isso que você falou, de tomar uma decisão rápida. E eu incentivo muito a minha equipe e é isso. Eu fico muito feliz quando eu tenho um liderado, alguma pessoa que vai lá, eu não estou no presente no momento, estou aqui gravando com vocês, e a equipe está tocando a empresa sozinha. E eu chego e resolveram um problema de uma forma inovadora, diferente, rápida, sem me consultar. Por iniciativa, proatividade deles. Então, eu estimulo muito que eles desenvolvam, resolvam. Isso me enche os olhos, me enche orgulho. Não tem nada para mim que vale mais do que ver a equipe andando com as próprias pernas, fazendo. Eles sabem que eles têm meu suporte, mas eles analisam pelas formas como eu já resolvi os problemas, que eu sou muito de tomar atitudes, resolver, tomar o risco, e eles tomam riscos mais calculados, mais ponderados em alguns aspectos, em outros até mais, líderes que têm autonomia. Então, eles vão e tocam e fazem à frente, e não ficam, e resolvem o problema, e principalmente resolver o problema de cliente. Então, eu sou muito focada em atendimento ao cliente. Número 1, tem duas coisas que a gente falou aqui, tendência de nicho. Meu propósito é oferecer uma experiência à mesa para os amantes da carne suína, ou os amantes os amantes da carne. Eu não vou converter o vegetariano, não é minha empresa, não é para o vegetariano. Eu não estou aqui para ensinar o vegetariano a gostar de carne. É para os amantes de carne, é quem já gosta de carne de boi e de peixe, e aí vai virar um apaixonado pela carne suína. Então, tem que escolher o seu universo e não querer abranger todo mundo. E a outra questão é você dar liberdade para sua equipe e foco no que é. A Delvento é focada no cliente, na alta experiência do cliente. A excelente experiência do cliente não é inegociável. Então, para resolver o problema dos clientes, eles têm autonomia e eles resolvem. Teve um problema, uma entrega fora do horário, mandaram um item errado. Então, eles já sabem que eles podem mandar uma substituição, eles já sabem o que eu faria, e aí eles, com base nisso, tomam atitudes similares e resolvem os problemas. Que é a famosa liderar pelo exemplo, né, Namura? Nós, como os líderes, a gente tem que ter muito cuidado, porque toda palavra que a gente falar será interpretada, todo posicionamento que a gente colocar, principalmente hoje numa era digital, onde a gente se posiciona aqui nesse podcast, isso será analisado principalmente para os nossos colaboradores, que olham em nós uma forma de trabalhar, uma forma de viver, uma forma de inovar, e o que eu entendi é que a sua liderança é uma liderança pelo exemplo. Você já tem ali um treinamento básico onde a sua forma de trabalhar, a sua forma de inovar já está semeada em alguns líderes mais sêniores. Exatamente. É isso. É bem isso. Namura, como é que você pode complementar o papel da liderança na inovação? Primeiro, vamos entender o que tem por trás dessa palavra. O que é liderar? Tem um capítulo que eu trato muito dessa questão, a diferença entre líder e chefe. Eu vou dar 2 verbos aqui que eu acho que analisam. Chefe manda, líder comanda. Chefe vai atrás, líder vai à frente. O que ela fez é resolver uma série de problemas, as pessoas olharam e emularam, copiaram, deram um Ctrl+C, Ctrl+V. Segue o exemplo. Segue o exemplo. Então, isso é liderança, porque isso é comando. Foi à frente, fez primeiro, aprendeu, depurou o processo e falou, agora é esse o processo que eu quero. Cliente, para mim, está em primeiro lugar. Não interessa o que aconteceu. Se eu tiver que gastar um pouco mais porque eu cometi um erro, devo gastar muito mais para consertar aquele erro e ter este cliente como meu advogado. Não tem coisa mais maravilhosa do que um cliente insatisfeito que você torna ele satisfeito pelas tuas atitudes. Sabe o que vai acontecer? Ele vira advogado. Ele é o melhor vendedor do seu produto, porque ele vai comentar com os outros, olha, aconteceu isso, foi um erro, errar é humano, sei lá, mas você precisa ver a atenção que me deram. Uma vez eu estava indo para o Uruguai, acho que eu já contei essa história em algum episódio, e a aeromoça derrubou sem querer café
na calça da pessoa. Ela pediu 1000 desculpas, veio lá com um pozinho mágico, branco, passou, o café quase que desapareceu. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. De repente, ela sai de dentro da cabine com um moletom maravilhoso, não vou fazer jabá da companhia aérea, uma das maiores do mundo, branco com detalhes em azul. Falei, nossa, que maravilha. Aí eu chamei a aeromoça e falei, você não quer derrubar café na minha calça também? Ninguém esperava que ela fosse fazer aquilo, mas ela tinha autonomia e autoridade para fazer aquilo. Resolver a situação. Resolveu de um jeito que eu, 20 anos depois, estou contando essa história para milhares de pessoas. Só não falei o nome da companhia. Então, liderar é isso. É você comandar a sua equipe para que eles façam aquilo que você acha que deve ser feito. E o líder não trabalha para o cliente. O líder trabalha para os funcionários, porque quem trabalha para o cliente são os funcionários. Quando você se integra na vida do funcionário, e a liderança de alto impacto é uma liderança em que você se preocupa com a vida dos funcionários. Não da boca para fora. Se ele tem um problema, ele sente que você está lá para apoiá-lo. E isso permeia toda a equipe. A equipe se sente tão gratificada, e gratidão é uma das maiores forças do universo, que ela recompensa você dando esse mesmo tipo de tratamento que você dá a ela para os clientes da sua empresa. E quem é teu chefe, quem é meu líder no final, é o cliente da nossa empresa. Então, olha como as coisas vão se amarrando. Você se preocupa com os teus funcionários, você os lidera pelo exemplo, você comanda as atitudes, eles emulam isso, copiam isso de você para os seus clientes, que são os clientes dele, e os clientes dele, por gratidão, voltam à sua empresa, e aí você vai ter um LTV muito longo. É simples, é só isso. Se eu pudesse resumir, Namura, esses últimos insights, eu diria que inovação está muito mais vinculado à ação do que qualquer outra coisa. Pode ser uma inovação vinculada à tecnologia, não tem como fugir disso. Mas aqui o que a gente trouxe velocidade de decisão, a gente trouxe o papel da liderança, a gente trouxe tendências macro e micro que foram tropicalizadas e reorganizadas para fazer diferença. Então, assim, a partir do momento que você tem ação, você automaticamente está inovando, querendo ou não, por menor que seja uma inovação. Eu tenho um exemplo também. Lá na LogMed nós temos o InovaLog. Uma vez no ano, funcionários trazem projetos para apresentar. E nos 3 anos na edição, foram os vencedores, os projetos mais simples e óbvios, mas que tinham um impacto extremamente relevante. Então, muitas cargas são pallets que viajam e tomam sol, chuva, estão expostos. Então, alguns funcionários que vivem esse problema, que estavam dentro do galpão, criaram uma lona que protege da água, que protege de parafuso, que protege de impactos maiores. E essa lona, inclusive, pode ter o meu logo, o logo do cliente. Ou seja, ele resolvia um problema operacional de forma barata e um problema de marketing. Então, a inovação ela está em todo lugar. Basta querer fazer diferente, como vocês trouxeram muitos exemplos. Eu vou encaminhar esse podcast já para o final, mas ainda tem insight, fica aqui com a gente. Eu só queria deixar alguns tópicos importantes para você que está acompanhando a gente. Está interessado em saber mais sobre empreendedorismo? Está querendo entender melhor o que está norteando esse episódio? É o livro Yes You Can, cujo o escritor é o Luiz Namura, é o seu guia prático de empreendedorismo, ali desde a primeira temporada, onde você pode acompanhar no canal Cérebro do Namura, aqui está o livro, tem toda a base de um empreendedorismo de sucesso. Então, a primeira temporada estava levantando voo, a segunda era o voo de cruzeiro, e essa terceira temporada da qual faço parte, a gente está aterrissando os conceitos de negócio. Clica aí na tela no QR Code, manda uma mensagem @luiznamura que você adquire o seu livro com desconto. E também reforçando que esse podcast tem o patrocínio, o apoio do Albert, que é o aplicativo do verdadeiro cashback, o segredo da fidelização de clientes. Acessa também aí o QR Code e baixe o Albert e entre em contato, você que é comerciante, entre em contato com a equipe para cadastrar o seu estabelecimento e fazer parte dessa rede. E como sempre, no final de cada episódio, Flávia, a gente analisa uma frase, né, sobre negócios, sobre filosofia, para conseguir passar um ensinamento final. A frase de hoje é: ame os desafios, pois eles farão parte de sua jornada e vão fortalecê-lo. Então, quando atingir o cume, você terá aprendido as lições que um verdadeiro líder
necessita para liderar. Hoje a frase é do próprio Luiz Namura. Você quer começar ou você vai deixar a Flávia descrever o que ela entendeu dessa frase ou o que ela pode acrescentar na experiência dela? As mulheres sempre em primeiro. Então tá bom. Ame os desafios, pois eles farão parte de sua jornada e vão fortalecê-lo. Então, quando atingir o cume, você terá aprendido as lições que um verdadeiro líder necessita para liderar. Eu acho que a principal base disso é que a gente tem que gostar de desafio. E os desafios, eles estão aí para nos ensinar. Então, se a gente tirar a lição deles, a gente vai chegar lá na frente com algum aprendizado. Se a gente só vê eles como problema e obstáculo, a gente vai só passar sem tirar aprendizados e sem evoluir. O objetivo da nossa vida é a gente crescer e evoluir. Então, a gente analisa todos os desafios e ver que lições eu posso aprender e o que isso vai me levar para um próximo nível mais forte, mais resiliente, porque os desafios nos tornam, então, mais resiliente. Eu brinco que eu fundei a Delvenito porque eu gostava de desafio, porque eu via que era um mercado inexplorado e eu queria algo, se fosse algo que todo mundo já fazia, acho que não ia ter tanto prazer para mim. Eu gosto, as fases quando a gente está entrando na estabilidade, as fases que eu menos gosto. Mais entediada, eu gosto de estar criando, de estar sempre fazendo coisas novas. Então, a gente aprender com os desafios e levar isso como propulsor para estar cada vez dando voos maiores. Eu vou fazer uma pergunta de cunho pessoal que acrescenta a isso que você falou dos desafios. Você tem uma voz muito ativa também, Flávio. Você está sempre nos meios de comunicação, você tem sempre mostrado o seu lado, Flávio, e o lado da Delvenito também. O porquê disso? Isso já é um desafio por si só? Você tem uma mensagem para passar para o seu cliente, para o mercado, e você utiliza desses meios para acrescentar? Com certeza. Eu tenho um desafio interno que é muito institucional, que é transformar a forma da carne suína no mundo, como é no mundo aqui no Brasil. Então, esse é um desafio meu e que eu levo e sou convidada para palestrar em muitos lugares, do agro, no geral, de alimentos, para levar a carne suína para um outro patamar. Eu acredito muito nessa proteína e eu acho que a gente tem que... Esse é o primeiro passo, através de informação, de conhecimento, de receitas, de formas práticas para as pessoas consumirem mais a carne suína, mas levando conhecimento, desmistificando como era a criação antigamente. Então, tem um trabalho institucional com a carne suína que, para mim, é a minha bandeira que eu levo para todo lugar. Perfeito. Namura, como complementar a sua própria frase? Basicamente, a palavra desafio ela vem atrelada a uma outra palavra, problema. O que é um desafio? É um problema que alguém tem e que ninguém ainda resolveu, ou que resolveu mal. Então, se não existir o desafio, é porque não existe o problema. E se não existe o problema, não precisa de solução. Você não tem razão de existir. Então, o desafio é intrínseco à vida do empreendedor. Por que existe o desafio? Porque alguém está tendo um problema e você fala, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Com o meu conhecimento, com a minha equipe, com a minha sagacidade, com as ideias, com o benchmark, tudo isso são ferramentas. Então, quando você vê um problema, quem tem o problema é o cliente, que você tem a oportunidade de resolver o cliente com a tua solução e, obviamente, faturar com isso aí. Então, o desafio é intrínseco. O dia que não existir mais desafios, como a Flávia disse, a vida fica muito tediosa. Não tem o que fazer, não tem desafio nenhum, não tem problema nenhum para resolver. Vamos embora para casa, senta no sofá e fica vendo Netflix o tempo todo. Então, o desafio, ele faz uma coisa muito interessante, porque ele te amedronta um pouco. Não tem jeito. Você nunca fez aquilo, é a primeira vez. Então, o medo é outra coisa intrínseca. Eu queria não ter medo. Não. Se você não tiver medo, o medo é um sistema de proteção. Você dirige em alta velocidade e morre. Você pega uma moto e faz loucura e morre. Então, o medo é da natureza humana. Saudável. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Vai com medo mesmo. Porque no momento que você enfrenta esse medo, isso é ter coragem, não é ter medo, é enfrentar os seus medos. Isso é o corajoso. Ele vai com medo. Sabe o que você ganha depois? Confiança. Você faz uma coisa, deu certo ou deu errado, você aprende, você ganha um pouquinho mais de confiança. Outro desafio, você ganha um pouco mais de confiança. E isso é a subida da montanha até o summit, até o cume. Quando você chega lá em cima, você nunca chega lá em cima, essa que é a verdade. Quando você chega lá em cima, você olha e tem uma outra montanha um pouco mais alta. É a base de outra montanha. É a base de outra montanha. Mas você se sente seguro
de comandar uma equipe no início de 3 pessoas, 10, 100 mil, 200 mil pessoas, eventualmente. Grandes companhias. Então, é fundamental colocar uma pessoa que nunca subiu montanha lá em cima, ela não sabe nem descer, ela cai rolando. Então, crescer como empresário, como empreendedor, como líder, significa enfrentar os desafios, vencer, algumas vezes perder. Quando você perde aquela batalha, mas você ganha resiliência, porque você continua. Isso vai formando em você um caráter tão completo, tão seguro, tão forte, que você vira luz para as pessoas. Aí você é um verdadeiro líder empreendedor. Só de sairmos da inércia, estarmos aqui hoje conversando de negócios e cada um ter o seu negócio, e você que não ouve, se você nos ouve, é empresário, quer empreender, só de sair da inércia, eu digo que você já está na frente de 50% das pessoas que morrem no campo das ideias ou morrem no campo das reclamações. Concordam? Com certeza. Cai na vida. Se joga com medo mesmo. Com medo ou sem medo, você vai ter que fazer. Então, vai e faz que você vai crescer. Bom, vamos levar então esta mentalidade positiva, terminar com essa informação sobre desafios, empreendedorismo e tendências. E nós queremos ouvir você. Comenta aqui embaixo, conta pra gente. Você também está ligado nas tendências de futuro? Quais são os seus maiores desafios? Quanto mais você conversar com a gente, melhor a gente faz esse podcast mais alinhado para as suas necessidades. E siga também todo mundo aqui nas redes sociais, tenho certeza que tem muito conteúdo bacana lá. Como sempre, @LuizNamura, tem tudo aqui do podcast e outras dicas mais de negócio. @Danilo Magri, também entrego bastante dica de empreendedorismo e gestão. E as redes sociais da Flávia. Eu tenho aqui a sua rede pessoal, Flávia, que é o @Flávia Brunelli, com 2 L's. Imagino que ainda Del Veneto também. Também, Del Veneto, tudo junto. Del Veneto. Del Veneto, tudo junto, @ do Instagram também. Exatamente. Para você que ficou curioso e com fome de comer mais carne suína e conhecer um pouquinho mais o trabalho da Flávia. Bom, esse foi mais um episódio do Cérebro do Namura. Te vejo semana que vem com mais dicas de empreendedorismo e negócios para você. Até lá!